O grito da menina pequena cortou a Michigan Avenue como uma faca através de seda, e Blake correu em direção a ele quando todos os outros fugiram. Bem-vindos a histórias de redenção, onde as almas mais quebradas se tornam os protetores mais ferozes e o amor nasce das cinzas de uma perda inimaginável. Se você acredita que o heroísmo não exige um lar, apenas um coração que ainda se lembra de como lutar, aperte esse botão de se inscrever e esmague o curtir para apoiar histórias que provam que a coragem não tem endereço. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Nós amamos ouvir de vocês ao redor do mundo. Agora, vamos ver como uma barra de ferro enferrujada e 3 segundos de escolha mudaram 2 vidas para sempre. O vento de dezembro cortou as 3 camadas de casacos doados de Blake como se fossem papel de seda. Ela estava parada do lado de fora do Starbucks, na East Chicago Avenue, por 40 minutos, cuidando do último terço de um café que alguém havia deixado em um banco, ainda quente o suficiente para envolver seus dedos congelados. A xícara era a desculpa de seus olhos para existir neste bairro onde pessoas como ela eram invisíveis até se tornarem inconvenientes. Ela tinha 29 anos e parecia ter 40. 3 anos nas ruas de Chicago haviam esculpido seu rosto em ângulos afiados, transformado seus olhos castanhos em algo vigilante e plano. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um rabo de cavalo que ela havia penteado com os dedos em um banheiro de posto de gasolina naquela manhã. Ela usava jeans com um buraco no joelho esquerdo, botas presas com fita adesiva e carregava tudo o que possuía em uma mochila que cheirava ao viaduto onde havia dormido na semana passada. Blake havia aprendido as regras da invisibilidade. Não faça contato visual. Não peça nada. Mova-se antes que a segurança peça para você se mover. Ela havia aperfeiçoado a arte de existir nas margens de uma cidade que havia esquecido seu nome. Ela estava observando os compradores de feriado passarem borrados, seus braços cheios de sacolas de lojas, onde ela nunca mais entraria, quando ela ouviu. O grito voz aguda de criança. Terror, não birra. A cabeça de Blake virou-se para o som antes que seu cérebro pudesse dizer ao seu corpo para ficar parada, ficar segura, ficar invisível. 30 pés adiante na calçada, perto da área de manobrista de um hotel de luxo, um SUV preto havia parado em um ângulo que estava errado. 2 homens de casacos escuros arrastavam uma pequena figura em direção à porta aberta. Uma menina pequena com um casaco de inverno rosa e meias brancas, suas pernas chutando inutilmente contra braços que eram muito fortes. O rosto da criança era uma máscara de puro terror. Ela estava gritando, "Papai! Papai!" e estendendo a mão para trás em direção à entrada do hotel onde uma mulher em uniforme de camareira estava congelada, a mão sobre a boca. Todos os outros na calçada haviam parado de se mover. Telefones estavam saindo. Alguém provavelmente estava ligando para o 911. Ninguém estava ajudando. A xícara de café de Blake atingiu o chão. Seus pés estavam se movendo antes que o pensamento se formasse completamente. 3 anos dormindo no concreto e fugindo do perigo haviam deixado seu corpo esguio e rápido. Ela cobriu os 30 pés em segundos, sua mão já alcançando a barra de ferro que ela mantinha escondida contra sua espinha, escondida sob seu casaco. 18 polegadas de metal enferrujado que ela havia encontrado em uma lixeira e guardado para a proteção que ela nunca havia precisado até agora. O homem mais próximo tinha a menina debaixo do braço como um pacote. Seu parceiro já estava dentro do SUV, motor ligado. Eles eram profissionais, rápidos, eficientes, quase prontos. Blake não gritou, não os avisou, não pensou. Ela balançou a barra de ferro na parte de trás do joelho do homem mais próximo com cada grama de força. Seu corpo desnutrido podia gerar. O estalo foi audível. O homem caiu com força, seu aperto na criança se soltando enquanto ele gritava. A menina pequena tombou na calçada, seu casaco rosa deslizando no gelo.
O segundo homem girou em direção a Blake, sua mão indo para dentro de sua jaqueta. Ela viu a arma antes que ele a puxasse. Viu na maneira como seu ombro se moveu, o alcance profissional. Ela já estava se movendo, já balançando a barra em direção ao pulso dele com uma precisão nascida do desespero em vez do treinamento. Metal conectou com osso. A arma tilintou no pavimento. O rosto do homem se contorceu em raiva e dor, e ele avançou sobre ela com sua mão boa. Blake era menor, mais fraca, meio faminta. Mas ela havia aprendido algo em 3 anos dormindo em lugares onde pesadelos tinham endereços. Você não para de bater até que a ameaça pare de se mover. Ela cravou a barra em suas costelas. Uma vez, 2 vezes, ele se dobrou e ela a desceu em sua omoplata. Os pneus do SUV já estavam gritando enquanto o motorista o jogava em marcha ré, abandonando seus parceiros. Blake ficou sobre os 2 homens gemendo, a barra de ferro erguida, sua respiração saindo em nuvens brancas. Sangue estava espalhado por seu casaco. Ela não sabia de quem. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair sua arma. Então ela ouviu o choro. A menina pequena estava no chão a 5 pés de distância, suas meias brancas rasgadas no joelho, seu rosto molhado de lágrimas. Ela tinha talvez 5 anos com cachos escuros escapando de debaixo de um gorro de malha e olhos da cor de nuvens de tempestade arregalados de choque e medo. Blake deixou cair a barra de ferro. Ela tilintou na calçada como um sino. Ela se moveu lentamente, cuidadosamente, da maneira como você se aproxima de um animal ferido. Ela se ajoelhou no concreto frio, ignorando a dor em seus próprios joelhos, e abriu os braços sem tocar. Você está bem? Blake sussurrou. Sua voz estava rouca pelo desuso. Você está segura agora, eu prometo. A criança a encarou. Então, em um movimento que se repetiria na mente de Blake por anos, a menina pequena se lançou para frente e envolveu os braços pequenos no pescoço de Blake com força desesperada. As mãos de Blake pairaram no ar por 3 segundos completos antes de se acomodarem nas costas da criança. O casaco rosa era macio, caro. O tipo de maciez que a própria filha de Blake nunca havia sentido. Não pense nisso. Não vá lá. Não agora. Está tudo bem, Blake repetiu. E ela não sabia se estava falando com a criança ou consigo mesma. Você está segura. Sirenes estavam uivando na distância. A multidão havia encontrado sua voz. Pessoas estavam gritando, gravando, apontando. A camareira do hotel estava correndo em direção a elas, chorando. Blake sabia que tinha cerca de 90 segundos antes que a polícia chegasse e ela se tornasse uma complicação em vez de uma heroína. Ela tentou recuar. Os braços da menina pequena se apertaram. Não me deixe, a criança sussurrou contra o pescoço de Blake. Por favor, não me deixe. O coração de Blake se abriu como gelo na primavera. Antes que ela pudesse responder, um Escalade preto guinchou e parou na calçada. Não o veículo do sequestrador, algo mais. A porta traseira se abriu, e um homem emergiu como a violência tomando forma humana. Ele era alto, facilmente mais de 6 pés, com um físico que falava de dinheiro gasto em personal trainers e genética que havia sido generosa. Cabelo escuro cortado curto e preciso, uma mandíbula que poderia ter sido esculpida em granito. Ele usava um terno de carvão que provavelmente custava mais do que Blake havia ganho em toda a sua vida anterior. E seus olhos, cinza escuro, frios como o Lego Michigan em janeiro, varreram a cena com o tipo de avaliação que fez os instintos de sobrevivência de Blake gritarem. Este era um homem que estava acostumado a ser obedecido, acostumado a ser temido. Mais 4 homens emergiram do veículo atrás dele, todos usando ternos escuros, todos se movendo com a eficiência sincronizada de uma unidade que havia trabalhado junta por anos. Eles se espalharam, 2 deles imediatamente se movendo para prender os sequestradores gemendo. Um escaneando o perímetro, um ficando perto do homem alto. Os olhos do homem alto encontraram a menina pequena,
Então encontraram Blake segurando-a. Ele cruzou a distância em 4 passadas. Blake instintivamente puxou a criança para mais perto, seu corpo tenso para uma ameaça que ela não conseguia definir. Alice. Sua voz era profunda, controlada, mas Blake ouviu a rachadura fina nela. Menina. A cabeça da criança virou. Papai! Ela soltou Blake e o alcançou. Ele a pegou com mãos que eram surpreendentemente gentis, apertando-a contra seu peito, seus olhos se fechando por apenas um momento enquanto ele enterrava o rosto em seu cabelo. Quando ele abriu os olhos e olhou para Blake, ela viu algo além da avaliação fria. Ela viu o terror puro e desprotegido de um pai que quase havia perdido tudo. Você. Sua voz estava mais baixa agora, mas de alguma forma mais intensa. Você fez isso. Blake não respondeu. Ela já estava tentando se levantar, para recuar, para desaparecer na multidão antes que a pergunta começasse. Suas pernas não cooperaram. 3 anos de má nutrição e queda de adrenalina a atingiram simultaneamente. Ela balançou. A mão livre do homem se estendeu e agarrou seu braço, estabilizando-a. Seu toque era firme, mas não doloroso. Calma. Estou bem. Blake conseguiu. Devo ir. Como o inferno você deveria. Ele olhou para um de seus homens. Marco, prepare o carro. Vamos levá-la. Eu não preciso. Blake começou. Você está coberta de sangue e acabou de salvar a vida da minha filha. Seus olhos cinzentos se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez querer desviar o olhar. Você não vai a lugar nenhum, exceto para um lugar seguro, até que eu possa agradecê-la adequadamente. Polícia. Carros estavam chegando agora. Oficiais emergindo com as mãos nas armas, até que viram o homem alto. Algo mudou em sua linguagem corporal. Não exatamente deferência, mas algo próximo a isso. Blake reconheceu a dinâmica mesmo através de sua exaustão. Este era um homem que tinha relacionamentos com a autoridade, do tipo que fazia as perguntas desaparecerem. Sr. Mayor Meyers, um dos oficiais disse, recebemos a ligação. Alice está ilesa. A voz de Michael Meyers carregava o peso de alguém acostumado a dar relatórios, não a recebê-los. Graças a esta mulher, os 2 suspeitos estão ali. Ele gesticulou com o queixo em direção a seus homens que estavam segurando os sequestradores gemendo. O terceiro fugiu em um SUV preto. A placa de licença será enviada ao seu capitão dentro de 1 hora. Os olhos do oficial piscaram para Blake, percebendo sua aparência. A óbvia falta de moradia, o sangue, a barra de ferro ainda na calçada. Ela viu o julgamento se formando. As perguntas. Ela é uma testemunha, Michael disse categoricamente. Ela estará disponível para depor após a avaliação médica. Meus advogados coordenarão. Não foi um pedido. Blake queria protestar, queria correr. Mas Alice havia virado a cabeça no ombro do pai e estava olhando para Blake com aqueles olhos cinzentos arregalados, e Blake não conseguia fazer suas pernas funcionarem. Venha, Michael disse em voz baixa. Para a surpresa de Blake, seu tom havia se suavizado ligeiramente. Vamos levá-la para um lugar quente. Blake deixou-se ser guiada até o Escalade. Deixou-se afundar em assentos de couro que eram mais macios do que qualquer cama em que ela havia dormido em 3 anos. Deixou-se aceitar o cobertor que um dos homens jogou sobre seus ombros. Alice estava presa em uma cadeirinha, mas ela estava virada, olhando para Blake como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Enquanto o veículo se afastava do caos, luzes da polícia pintando a rua de vermelho e azul, multidões ainda se reunindo, vans de notícias já chegando, Blake pegou Michael Meyers observando-a no espelho retrovisor. Sua expressão era ilegível, mas suas mãos, ela notou, ainda tremiam ligeiramente no casaco rosa de sua filha. A mansão do prefeito ficava em Oak Park, a 20 minutos do centro de Chicago, mas um universo de distância das ruas que Blake conhecia.
O Escalade passou por portões de ferro que se fecharam atrás deles com uma finalidade que apertou o peito de Blake. Ela pressionou a testa contra a janela, observando câmeras de segurança rastrearem seu movimento por uma entrada curva ladeada por paisagismo coberto de neve. A casa tinha 3 andares de tijolo vermelho e colunas brancas com janelas que brilhavam ouro quente contra o céu escurecendo de dezembro. Parecia algo de um filme, algo que existia para outras pessoas. As mãos de Blake apertaram o cobertor ainda enrolado em seus ombros. Eu realmente não preciso estar aqui. Você poderia apenas me deixar em um abrigo. Não. A voz de Michael do banco da frente era absoluta. Não vai acontecer. Alice estava dormindo agora, sua cabeça inclinada contra sua cadeirinha, uma mão ainda segurando o coelho de pelúcia que alguém havia recuperado do caos da calçada. Seu rosto estava em paz, manchas de lágrimas secas em suas bochechas. O veículo parou em uma entrada lateral. Uma mulher na casa dos 50 emergiu da casa, cabelo grisalho puxado para trás, usando calças e um cardigan, seu rosto tenso com emoção controlada. Ela abriu a porta e estendeu a mão para Alice antes que a criança fosse sequer desprendida. "Oh, menina!" A mulher sussurrou e Blake ouviu a rachadura em sua voz. "Oh, minha doce menina." Michael saiu, trocando palavras tranquilas com a mulher. Algo sobre Rosa ligou. Maria viu tudo. Eles estão contidos. Blake captou fragmentos, mas não o contexto. Então Michael estava abrindo a porta de Blake e o ar de inverno a atingiu como uma coisa física. "Esta é Helena," ele disse, gesticulando para a mulher de cabelo grisalho, que agora segurava Alice contra seu ombro. "Ela gerencia a casa. Ela vai arrumá-la e alimentá-la enquanto eu resolvo algumas coisas." Blake saiu lentamente. Suas pernas pareciam mais sólidas agora, mas sua cabeça ainda estava girando. "Eu agradeço a ajuda, mas eu realmente deveria..." "Você comeu hoje?" Michael a interrompeu, seus olhos cinzentos a fixando no lugar. A mandíbula de Blake se apertou. "Isso não é... Você comeu?" Ela não havia comido. Uma mulher do lado de fora da Union Station havia dividido um bagel com ela naquela manhã. Antes disso, nada desde a tarde de ontem. Seu silêncio foi resposta suficiente. "Entre," Michael disse, "não foi cruel, mas não foi negociável. Conversaremos depois que você tiver a chance de se limpar." Helena moveu Alice ligeiramente e fixou Blake com um olhar que era puro pragmatismo. "Você é do meu tamanho. Vou encontrar algumas roupas limpas para você. Venha." Blake a seguiu porque não tinha energia para discutir e porque alguma pequena parte traidora dela queria ficar aquecida por apenas 1 hora. Apenas o tempo suficiente para lembrar como era a sensação. O interior da casa a atingiu como uma parede de calor. Seus dedos e pés imediatamente começaram o doloroso processo de descongelamento. Helena a guiou por uma cozinha que pertencia a uma revista. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de nível profissional, uma mesa que poderia acomodar 12 pessoas e subiu uma escada traseira para um corredor no segundo andar, forrado com fotos de família que Blake deliberadamente não olhou. "Banheiro de hóspedes," Helena disse, abrindo uma porta para um espaço maior do que alguns apartamentos em que Blake havia ficado. Azulejos brancos, uma banheira de imersão, um chuveiro com porta de vidro, toalhas grossas o suficiente para desaparecer dentro. "Vou deixar roupas do lado de fora da porta. Leve o seu tempo." Blake ficou sozinha no banheiro e se viu no espelho. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Bochechas encovadas, olheiras que pareciam hematomas, cabelo que precisava ser lavado há 3 dias, e sangue espalhado por sua jaqueta, seco em suas mãos, uma mancha em seu pescoço que ela não se lembrava de ter. Ela se despiu, deixando suas roupas sujas em uma pilha no chão. O chuveiro demorou 3 tentativas para descobrir. Muitos botões, muitas opções. Quando a água quente atingiu sua pele,
ela teve que se apoiar na parede. Fazia 6 dias desde que ela havia tomado um banho de verdade. O último foi em uma igreja que abria suas instalações para mulheres sem teto aos domingos. Antes disso, 2 semanas. Ela já havia aprendido a se lavar em banheiros de postos de gasolina, a fazer lenços umedecidos renderem, a aceitar que a limpeza era um luxo que ela nem sempre podia pagar. A água quente era quase dolorosa. Ela ficou debaixo dela até sua pele ficar rosada, lavando o cabelo 3 vezes com shampoo, que cheirava a lavanda e algo caro, observando a água correr cinza, depois marrom, depois finalmente clara. Ela não se permitiu pensar nos braços pequenos de Alice em volta do seu pescoço. Não se permitiu lembrar de outra criança, outra época, outro universo onde Blake havia sido mãe de alguém. Não vá lá, não agora, nunca. Ela desligou a água e se secou com uma toalha que era mais macia do que qualquer travesseiro que ela havia usado em anos. As roupas que Helena havia deixado eram simples. Calças de moletom cinzas, um suéter azul marinho, meias grossas. Elas serviam bem, estavam limpas. Blake se viu novamente no reflexo. Sem as camadas de sujeira e fuligem da rua, ela parecia mais com a mulher que havia sido 4 anos atrás. Antes do acidente, antes do funeral, com um caixão tão pequeno que quebrou algo fundamental em sua alma. Antes de seu casamento se desintegrar como açúcar e chuva. Antes de ela ter se afastado de toda a sua vida porque existir na casa onde sua filha havia rido parecia respirar vidro quebrado. Ela pressionou as palmas das mãos contra o balcão, forçando as memórias de volta para a caixa trancada onde as guardava. Quando ela emergiu, Helena estava esperando no corredor com um olhar conhecedor que sugeria que ela havia ouvido o colapso de Blake atrás da porta, embora Blake não tivesse feito nenhum som. Cozinha, Helena disse simplesmente. Você parece precisar mais de comida do que de conversa. Limpa a garganta. A mesa da cozinha estava posta com um único lugar. Uma tigela de sopa, algo com frango e vegetais que cheirava a conforto. Pão fresco, um copo de água e um copo de suco de laranja. Blake o encarou como se pudesse desaparecer se ela desviasse o olhar. Sente-se, Helena ordenou, já se movendo para o fogão. Coma devagar ou você vai passar mal. Blake sentou. A cadeira era de madeira maciça, em almofada macia. Ela pegou a colher com as mãos que estavam mais firmes agora e tomou um gole cuidadoso de sopa. Era a melhor coisa que ela havia provado em 3 anos. Ela se forçou a comer devagar, embora seu corpo estivesse gritando para que ela consumisse tudo imediatamente. Helena se movia pela cozinha com um propósito eficiente, limpando bancadas que já estavam limpas, ocasionalmente olhando para Blake com uma expressão que era avaliadora, mas não indelicada. Alice está dormindo, Helena disse depois de alguns minutos. Michael está em seu escritório lidando com os homens que tentaram levá-la. Você não quer saber o que ele está fazendo com eles. A colher de Blake parou a meio caminho de sua boca. Ela vai ficar bem. Crianças são resilientes. A voz de Helena era cuidadosa, mas ela estava perguntando por você. Não sossegava até que Michael prometesse que você ainda estaria aqui quando ela acordasse. Algo se retorceu no peito de Blake. Eu não posso ficar. Por que não? Porque eu não pertenço aqui. Blake largou a colher. De repente não estava mais com fome, apesar dos protestos de seu corpo. Sou grata pela ajuda, pela comida e pelo chuveiro, mas devo ir antes que isso se complique mais. Complicado como? Helena se virou para encará-la completamente, cruzando os braços. Você salvou a vida daquela criança. Michael Myers não esquece dívidas. E Alice, ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Alice não se apegou a ninguém desde que sua mãe morreu há 2 anos. Nem mesmo a Michael. Na verdade, não. Ela tem tido medo de tudo. E então você aparece e ela não te solta. A garganta de Blake se apertou. A mãe dela morreu. Câncer rápido e brutal. Alice tinha 3 anos.
O rosto de Helena se suavizou com a velha dor. Ela mal se lembra dela, o que de alguma forma piora. Aquela menina tem flutuado por esta casa como um fantasma. E então hoje, ela volta para casa agarrada a uma estranha como se você fosse a âncora dela. Eu não sou. Blake se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o azulejo. Eu não posso ser. Eu não sou a âncora de ninguém. Eu sou apenas alguém que estava lá. Você é alguém que correu em direção ao perigo quando todos os outros fugiram. A voz de Helena era gentil, mas firme. Isso não é nada. Antes que Blake pudesse responder. Passos ecoaram no corredor. Michael apareceu na porta, sem o paletó, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. Havia tensão em seus ombros, mas seu rosto estava cuidadosamente controlado. Seus olhos foram para a tigela vazia de Blake, depois para o rosto dela. Melhor? Sim, obrigada. Blake ergueu o queixo, tentando encontrar alguma dignidade em roupas emprestadas e cabelos úmidos. Agradeço tudo o que você fez, mas devo ir agora. Não quero incomodar. Você não está incomodando. Michael se moveu para a cozinha, servindo-se um copo de uísque de uma garrafa no balcão. Ele o bebeu em um gole. E você não vai embora. Com licença. Os homens que tentaram levar Alice fazem parte de um problema maior. Michael colocou o copo com precisão controlada. Eu preciso saber que eles não tentarão novamente. Isso significa que eu preciso entender o que aconteceu hoje. Quem mais pode ter estado observando? Se eles voltarão. Isso não é problema meu. Tornou-se seu problema no momento em que você pegou aquela barra de ferro. Seus olhos cinzentos encontraram os dela e Blake viu algo por baixo do controle. Medo cuidadosamente contido, mas inegavelmente presente. Alice te viu. Os sequestradores te viram. Vocês estão conectados agora, quer você goste ou não. As mãos de Blake cerraram-se em punhos. E daí? Sou uma prisioneira. Você é uma convidada. A voz de Michael não se elevou, mas carregava peso. Uma convidada que precisa de proteção até que eu tenha certeza de que não haverá retaliação. E ele fez uma pausa e algo mudou em sua expressão. Alice me pediu para fazer você ficar. Ela tem 5 anos. Ela não entende. Ela entende que você a fez sentir segura quando ela estava aterrorizada. Michael se aproximou e Blake se recusou a recuar, embora todo instinto lhe dissesse para fazê-lo. Você tem alguma ideia do que isso limpa a garganta significa? Minha filha tem medo da própria sombra há 2 anos. Ela não dorme sem uma luz noturna. Ela não deixa ninguém tocá-la, exceto Helena e eu. E hoje, ela se agarrou a você como se você fosse a única coisa sólida em seu mundo. A garganta de Blake estava queimando. Isso não significa que eu sou a pessoa certa para... Uma noite, Michael interrompeu. Deixe Alice ver que você está bem. Deixe-me ter certeza de que não há ameaça imediata. Então conversaremos sobre o que acontece a seguir. Eu não aceito caridade. Isto não é caridade. A boca de Michael se curvou ligeiramente, embora não fosse exatamente um sorriso. Isto sou eu pedindo ajuda a alguém que provou hoje que não tem medo de lutar por uma criança que não é dela. As palavras atingiram Blake como um golpe físico. Uma criança que não é dela. O fantasma da criança que havia sido dela tremulou na borda de sua visão. 3 anos de idade, cachos escuros, um riso como sinos de vento. Ela havia falhado com aquela criança. Ela havia desviado o olhar por 30 segundos em um estacionamento de supermercado, e um motorista bêbado havia roubado todo o futuro de sua filha. Mas hoje, ela havia salvado Alice. Isso não contava para algo? Uma noite, Blake ouviu-se dizer. É tudo. Michael acenou lentamente. Uma noite, quarto de hóspedes no final do corredor. Helena irá mostrá-la. Ele se virou para sair, então parou na porta. O que você fez hoje? A maioria das pessoas teria continuado andando. Obrigado por não ser como a maioria das pessoas. Então ele se foi, deixando Blake parada em uma cozinha que custava mais do que toda a sua vida anterior, perguntando-se como 3 segundos de escolha a haviam levado até ali.
Helena tocou seu braço gentilmente. Vamos levá-la para a cama antes que você caia. Blake a seguiu, exausta demais para discutir. O quarto de hóspedes era simples, mas luxuoso. Uma cama queen com um edredom de penas, cortinas que bloqueavam o mundo. Silêncio que parecia um peso físico após anos de ruído da cidade. Ela deitou-se sobre o edredom, ainda nas roupas emprestadas, olhando para o teto. Uma noite, ela ficaria uma noite. Tempo suficiente para deixar uma menina traumatizada ver que sua salvadora não havia desaparecido. Tempo suficiente para aceitar a segurança oferecida sem sentir que estava se afogando em dívidas. Então ela voltaria para as ruas, de volta à vida que ela entendia, de volta ao castigo que ela merecia por ter desviado o olhar. Lá fora, a neve começou a cair, suave e silenciosa, cobrindo o mundo de branco. Blake fechou os olhos e tentou não lembrar o peso dos braços de uma criança em seu pescoço. Blake acordou com a luz do sol cortando cortinas desconhecidas em um momento de puro pânico, onde ela não conseguia se lembrar onde estava. Seu corpo ficou tenso, pronto para correr antes que a memória voltasse. O sequestro, a barra de ferro, Michael Myers, Alice. Uma noite ela havia concordado em uma noite. O relógio de cabeceira marcava 8h47 da manhã. Ela havia dormido 9 horas seguidas. Blake não conseguia se lembrar da última vez que havia dormido mais de 3 horas sem acordar com o som de sirenes ou o medo de ser movida pela polícia. Seu corpo doía de novas maneiras. A queda de adrenalina, os hematomas que ela não havia notado ontem, a dor específica dos músculos que haviam sido mantidos tensos por anos, finalmente sendo permitidos a relaxar. Ela sentou-se lentamente, observando o quarto na luz da manhã. Paredes creme, uma cômoda com um vaso de flores frescas, uma porta que levava a um banheiro privativo, o tipo de espaço que ela já havia considerado garantido quando era Sarah Blake. Morrison, casada com um contador, morando em um rancho de 3 quartos em Nipville, com uma filha chamada Emma, que amava panquecas de morango e insistia em usar sua fantasia de princesa no supermercado, quando Blake havia sido uma pessoa em vez de um fantasma. Uma batida suave interrompeu sua espiral. A porta se abriu um pouco e Helena apareceu, totalmente vestida e segurando uma bandeja. Pensei que você poderia estar com fome, Helena disse, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Café em uma xícara de verdade, ovos mexidos, torrada, frutas frescas. Alice está perguntando por você. O peito de Blake se apertou. Onde ela está? Sala de jogos com o Michael. Ele não saiu do lado dela desde que chegamos em casa. A expressão de Helena era complicada. Aquele homem não tirou um dia de folga em 5 anos. E esta manhã, ele disse a toda a sua organização que está indisponível porque sua filha perguntou se a senhora corajosa ainda estava aqui. Blake pegou o café, envolvendo as 2 mãos no calor. Eu disse uma noite. Então fique para o café da manhã e se despeça dela adequadamente. A voz de Helena era prática, mas não indelicada. A criança passou por um trauma. Ela não precisa de outra pessoa desaparecendo sem explicação. As palavras caíram como um soco. Blake havia desaparecido sem explicação 3 anos atrás. Abandonou o marido, a casa, toda a sua identidade, deixando apenas um bilhete que dizia: "Eu não aguento mais". Ela havia se tornado uma das milhares invisíveis de Chicago e havia dito a si mesma que era o que ela merecia. Mas Alice não merecia isso. Eu vou me despedir, Blake disse baixinho. Então eu preciso ir. Coma primeiro. Você parece feita de sombras. Helena saiu antes que Blake pudesse argumentar. Blake comeu mecanicamente, sem sentir o gosto de nada, sua mente já calculando estratégias de saída. Ela agradeceria a Michael pela hospitalidade. Ela diria a Alice que tinha um lugar onde precisava estar. Ela sairia por aqueles portões de ferro e voltaria para a liberdade anônima da falta de moradia. Seria mais fácil assim, mais limpo.
Ela se vestiu com as roupas emprestadas de ontem. Helena as havia lavado. Ela percebeu que as calças de moletom e os suéteres cheiravam a amaciante em vez de sujeira da rua. Suas próprias roupas de ontem haviam sumido, provavelmente jogadas fora. O sangue nunca teria saído de qualquer maneira. Blake trançou o cabelo para trás com dedos que se lembravam do movimento de outra vida. Ela parecia quase normal no espelho do banheiro. Quase como alguém que pertencia a uma casa como esta. Quase. Ela encontrou a sala de jogos seguindo o som do riso de uma criança. Hesitante e sem prática, mas inconfundivelmente real. A porta estava aberta. Blake fez uma pausa no corredor, observando uma cena que fez algo se abrir em seu peito. O quarto era um paraíso da infância. Prateleiras de livros e brinquedos, um conjunto de cozinha em miniatura, uma mesa de arte coberta de lápis de cor e papel, um cantinho de leitura com almofadas grandes. Alice estava sentada no chão em pijamas cor-de-rosa, cercada por bichos de pelúcia, metodicamente arrumando-os em um círculo. Michael estava sentado de pernas cruzadas ao lado dela, suas calças caras e sua camisa social em completo contraste com o caos ao redor, segurando um ursinho de pelúcia e fazendo-o andar pelo tapete. E então o senhor Urso disse: "Quem quer panquecas?" A voz de Michael era diferente do que Blake já havia ouvido antes, mais suave, com uma brincadeira exagerada que parecia antinatural nele, como se estivesse lendo de um roteiro que havia memorizado, mas nunca realmente acreditou. "Eu!" Alice levantou um coelho de pelúcia. "Coelho quer panquecas e morangos." "Morangos para o coelho." "Entendi." Michael avistou Blake na porta. Algo mudou em sua expressão. Limpa a garganta. Cansaço, avaliação e algo mais que Blake não conseguia nomear. "Temos uma visita." A cabeça de Alice girou, todo o seu rosto transformado. "Você está aqui." Antes que Blake pudesse se preparar, Alice estava de pé e correndo. Pequenos braços envolveram as pernas de Blake com força surpreendente. As mãos de Blake pairaram no ar por um instante antes de se acomodarem nas costas da criança. O tecido rosa do pijama macio sob suas palmas. "Oi, querida." Blake conseguiu. Sua voz estava mais firme do que ela esperava. Alice se afastou, olhando para cima com aqueles olhos cinzentos de tempestade que eram idênticos aos de seu pai. "Papai disse que você ficou. Você vai ficar para sempre?" A garganta de Blake se fechou. Eu fiquei para ter certeza de que você estava bem, mas eu tenho que ir logo." "Não." A palavra foi imediata e absoluta. "Você não pode ir. Você me salvou. Heróis não vão embora." Michael se levantou, escovando fiapos de carpete de suas calças com precisão cuidadosa. "Alice, lembra do que conversamos? Às vezes as pessoas têm suas próprias vidas para as quais precisam voltar. Mas ela não tem uma casa." A voz de Alice era objetiva, a honestidade brutal da infância rompendo a pretensão. "Eu ouvi Helena dizer ao papai, ela dorme lá fora. Está frio lá fora. Ela deveria ficar aqui onde está quentinho." Blake se forçou a respirar para não deixar a vergonha transparecer em seu rosto. "Isso é muito gentil, Alice, mas... Você gosta de panquecas?" Alice interrompeu, já puxando Blake em direção à mesa de arte. "Eu posso te fazer um desenho." "Qual é o seu animal favorito?" "O meu são coelhos. Papai diz que coelhos são corajosos porque são pequenos, mas não desistem. Você é corajosa como um coelho?" Blake se deixou ser puxada, seus olhos encontrando os de Michael por cima da cabeça de Alice. A expressão dele era ilegível, mas ela viu a leve tensão em sua mandíbula, a maneira como suas mãos se cerraram em punhos frouxos. "Não tenho certeza se sou corajosa." Blake disse cuidadosamente, deixando Alice empurrá-la para uma pequena cadeira na mesa de arte. "Eu apenas fiz o que qualquer um faria." "Não."
Alice já estava classificando lápis de cor com foco intenso. Helena disse: "A maioria das pessoas foi embora. Você correu para ajudar. Isso é corajoso." Ela encontrou um lápis de cor roxo e começou a desenhar com o esforço concentrado de uma artista de 5 anos. "Estou desenhando uma foto de você sendo corajosa. Você pode ficar com ela." Blake ficou muito quieta, observando a pequena mão da criança se mover pelo papel. Michael permaneceu de pé perto da porta, uma estátua em roupas caras, observando a cena com uma intensidade que fez a pele de Blake arrepiar. Depois de alguns minutos de desenho concentrado, Alice olhou para cima. "Você está triste?" A pergunta foi tão inesperada que Blake não teve tempo de construir uma mentira. "Às vezes, sim. Eu também." Alice voltou ao seu desenho. "Estou triste porque minha mamãe morreu. Papai também está triste, mas ele não chora. Você chora." Os olhos de Blake arderam. "Às vezes, é normal chorar." A voz de Alice carregava uma gravidade que não deveria existir em alguém tão pequeno. "Chorar significa que você amou algo." "Papai me disse isso." O olhar de Blake se voltou para Michael. Ele estava olhando para a filha com uma expressão de amor tão puro e desprotegido que Blake teve que desviar o olhar. Doía testemunhar este homem perigoso que comandava o medo em Chicago, completamente desfeito pela dor de uma criança de 5 anos. "Seu papai está certo," Blake disse baixinho. "Chorar significa que você amou algo." Alice terminou seu desenho com um floreio e o ergueu orgulhosamente. Era pura arte infantil, bonecos de palito com vestidos triangulares, um com cabelo roxo, Blake, aparentemente, um com cabelo rosa, Alice, e um com cabelo preto, Michael, um pouco afastados. Eles estavam de mãos dadas em frente a uma casa quadrada com telhado triangular. Um sol amarelo circular pendurado no canto. "Esta somos nós," Alice anunciou. "Uma família. Você pode ficar conosco e ser minha nova pessoa." O coração de Blake parou. "Alice," Michael disse gentilmente, aproximando-se. "Nós conversamos sobre isso. Blake tem sua própria vida." "Mas ela não tem uma casa." Alice insistiu, sua voz aumentando com o pânico particular de uma criança que já havia perdido demais. "E pessoas más tentaram me pegar. E se eles voltarem? Ela me protegeu antes. Ela pode me proteger de novo, certo, Blake?" 2 pares de olhos cinzentos se fixaram em Blake. Um desesperado e de 5 anos. Um cuidadosamente neutro, mas carregado de uma complexidade que ela não conseguia começar a desvendar. Blake abriu a boca para explicar por que isso era impossível. Para dizer que ela não era qualificada para proteger ninguém, para admitir que havia falhado, a única criança que já havia sido sua responsabilidade, e que essa falha a havia destruído tão completamente. Ela preferiria viver debaixo de pontes do que em casas que ecoavam com o riso de um fantasma. Em vez disso, ela ouviu-se dizer: "E se eu ficasse por alguns dias, apenas até que seu pai tivesse certeza de que está tudo seguro? Estaria tudo bem?" O rosto de Alice se transformou. Ela se jogou em Blake com força suficiente para quase derrubá-la da pequena cadeira, envolvendo os braços no pescoço de Blake. "Sim, sim, sim, sim. Obrigada, obrigada, obrigada." Por cima da cabeça da criança, Blake encontrou o olhar de Michael. Ela viu o cálculo ali, a avaliação, mas também algo mais. Um vislumbre de alívio, talvez, ou esperança, ou simples exaustão de um homem que vinha lutando para manter o mundo de sua filha seguro e falhando. "Você tem certeza?" Michael perguntou baixinho. Blake não tinha certeza de nada. Mas o peso de Alice em seus braços parecia tanto um salva-vidas quanto uma âncora. E pela primeira vez em 3 anos, Blake sentiu algo além de torpor. "Alguns dias," Blake repetiu. "É tudo." Michael acenou lentamente. "Então provavelmente deveríamos discutir os detalhes."
Alice, Blake e eu podemos conversar por alguns minutos? Helena fez suas panquecas favoritas. Alice recuou, seu rosto desconfiado. Você não está fazendo ela ir embora? Não estou fazendo ela ir embora, Michael confirmou. Eu prometo. Alice estudou o rosto do pai com a seriedade de alguém que havia aprendido que adultos nem sempre cumprem suas promessas. Então ela olhou para Blake. Você promete também? Blake sentiu o peso daquela pergunta cair sobre seus ombros. Eu prometo. Eu não vou embora hoje. Foi o suficiente. Alice a soltou e correu para a porta, já chamando Helena e as panquecas. O silêncio que se instalou depois que ela saiu pareceu pesado. Blake se levantou lentamente, colocando a mesa de arte entre ela e Michael como uma barreira. Você não precisa fazer isso, Michael disse. Eu sei. Blake cruzou os braços. Mas ela está certa. Eu não tenho outro lugar para estar. E se houver uma chance de aqueles homens voltarem? Ela divagou, sem terminar o pensamento. Eles não voltarão. A voz de Michael carregava certeza absoluta. Eu estou resolvendo. Como? Blake perguntou. Então imediatamente se arrependeu da pergunta. Ela não queria saber o que resolvendo significava no mundo de Michael Myers. A boca de Michael curvou-se ligeiramente. Melhor você não perguntar, mas eles não serão um problema. Ele fez uma pausa, estudando-a com intensidade perturbadora. Estou lhe oferecendo um emprego, não caridade. Fique aqui. Esteja disponível para Alice quando ela precisar de alguém, e eu lhe pagarei. A espinha de Blake enrijeceu. Eu não sou babá. Não, você é uma guarda-costas que por acaso estava no lugar certo na hora certa. O tom de Michael era objetivo. Alice confia em você. Isso é raro o suficiente para ser valioso. Eu lhe pagarei um salário, fornecerei moradia e alimentação, e quando isso acabar, você poderá ir embora com dinheiro suficiente para se reerguer adequadamente. Ou não. Sua escolha. Por que você confiaria em mim? Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você correu em direção ao perigo para salvar uma criança que você nunca conheceu. Michael se aproximou e Blake se forçou a não recuar. Eu sei que você recusou dinheiro ontem quando a maioria das pessoas o teria aceitado. E eu sei que minha filha não sorriu tanto em 2 anos. Seus olhos cinzentos aprenderam no lugar. Isso é o suficiente. Blake queria argumentar, queria explicar todas as razões pelas quais esta era uma ideia terrível. Queria dizer a ele que estava quebrada de maneiras que não curavam e que pessoas quebradas não podiam ser confiadas com nada precioso. Mas o riso de Alice ecoou de algum lugar da casa e Blake lembrou o peso de pequenos braços em seu pescoço e a maneira como Emma costumava rir exatamente assim. 2 semanas, Blake ouviu-se dizer. Ficarei 2 semanas, então reavaliamos. Michael estendeu a mão. Acordo. Blake hesitou, então apertou a mão dele. Seu aperto era firme, quente, e ela se afastou rapidamente, perturbada pelo contato. Uma regra, Michael acrescentou, sua voz diminuindo. Alice não precisa saber os detalhes do que eu faço para viver. Para ela, sou um empresário. Você pode viver com isso? Blake encontrou seus olhos. Ela havia passado 3 anos nas ruas onde todos tinham segredos, onde perguntas eram perigosas, onde não saber era sua própria forma de proteção. Eu não faço perguntas para as quais não quero respostas. Ela disse baixinho. Algo mudou na expressão de Michael. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Então, bem-vinda à casa do prefeito, Blake. Tente não deixar minha filha reorganizar toda sua vida. Ela é muito boa nisso. Blake quase sorriu. Quase. Enquanto seguia Michael em direção à cozinha, onde a voz animada de Alice descrevia seu desenho para Helena, Blake sentiu o fantasma de sua filha caminhando ao seu lado. Me desculpe, ela pensou para o ar vazio. Eu sei que isso não conserta nada, mas talvez eu possa manter esta aqui segura. Talvez isso conte para algo. O fantasma não respondeu, mas Blake não esperava que respondesse. 2 semanas. Ela poderia sobreviver a 2 semanas de se sentir humana novamente. Depois disso,
Ela voltaria para o frio, onde pertencia. Blake aguentou 5 dias antes que as rachaduras começassem a aparecer. Os primeiros 3 dias foram uma dança cuidadosa de limites e observação. Ela ficava no quarto de hóspedes, fazia as refeições quando convidada e aparecia quando Alice a chamava, o que era frequente. Ela aprendeu os ritmos da casa. Michael saindo antes do amanhecer, voltando tarde, sua presença marcada pela tensão sutil que se instalava em cada cômodo em que ele entrava. Helena administrando a esfera doméstica com eficiência silenciosa. A equipe de segurança revezando turnos, seus olhos sempre observando, sempre avaliando. E Alice, sempre Alice. A menina seguia Blake como uma sombra, mostrando-lhe cada brinquedo, cada livro, cada canto da mansão que havia se tornado todo o seu mundo. Blake aprendeu que Alice tinha medo do escuro, mas não admitia. Que ela tinha pesadelos com pessoas ruins, mas nem sempre conseguia articular o que a assustava. Que ela alinhava seus bichos de pelúcia todas as noites em uma ordem específica, porque eles me protegem. Blake reconheceu o trauma quando o viu. Ela o estava usando há 3 anos. No quarto dia, Alice pediu a Blake para ler uma história de ninar. Michael ainda estava em seu escritório trabalhando, o que aparentemente significava telefonemas raivosos em italiano que Blake podia ouvir através de 2 portas fechadas. Helena já havia voltado para sua própria família. Blake sentou-se na beira da cama de Alice, uma cópia de Onde Vivem os Monstros aberta em seu colo, e leu sobre um menino que navegou para onde viviam os monstros. Alice se aconchegou ao seu lado, uma mão segurando seu coelho gasto, sua respiração se acalmando à medida que a história progredia. Quando Blake chegou ao fim e ainda estava quente, ela olhou para baixo e encontrou Alice adormecida, seu rosto em paz no brilho de 3 luzes noturnas espalhadas pelo quarto. Blake ficou imóvel, aterrorizada em se mover e acordá-la, aterrorizada pela dor que se espalhava em seu peito como veneno. Emma havia amado este livro. Havia exigido que ele fosse lido todas as noites por meses, memorizando passagens inteiras, rugindo junto com os monstros naquela voz destemida de 3 anos, que havia feito Blake rir até chorar. Não, não vá lá. Blake se desvencilhou cuidadosamente, ajeitando o cobertor em torno do pequeno corpo de Alice. Ao se levantar, sentiu olhos sobre ela e virou-se para encontrar Michael parado na porta, ainda com sua camisa social e calças, parecendo exausto de uma forma que ia fundo nos ossos. Há quanto tempo você está aí? Blake sussurrou. Tempo suficiente. A voz de Michael estava baixa. Ela nunca adormece tão facilmente. Não para mim. Não para Helena. Blake se moveu em direção à porta, precisando escapar da intimidade do momento. Michael recuou para deixá-la passar, puxando a porta de Alice quase completamente, mas deixando-a entreaberta. Blake notou que a luz noturna do corredor se derramava no quarto através da fresta. Ela precisa de alguém que não esteja conectado a tudo o que aconteceu antes, Michael disse enquanto eles caminhavam pelo corredor. Alguém que não olhe para ela e veja a mãe dela. Alguém que não carregue o peso de ter falhado em protegê-la. Blake parou. O que você quer dizer? A mandíbula de Michael se apertou. Quero dizer, eu estava em uma reunião quando a levaram. Quero dizer, minha segurança deveria estar observando. Quero dizer, eu construí um império para garantir que controlava cada variável. E não consegui manter minha filha de 5 anos segura em uma retirada de hotel. A confissão pairou entre eles, crua e desprotegida. Blake reconheceu a forma dela. Culpa que se gravava nos ossos, que sussurrava. Você deveria ter sido melhor, toda vez que você fechava os olhos. Não foi sua culpa, Blake disse, surpreendendo a si mesma. Não foi? Os olhos cinzentos de Michael estavam sombrios. Eu fiz inimigos. Eles foram atrás de Alice para me machucar. Essa é uma linha de causalidade bastante direta. Por essa lógica, todo filho de policial que sofre bullying é culpa do policial.
Toda família de soldado que sofre é culpa do soldado. Blake cruzou os braços. Você não puxou o gatilho. Você não a agarrou. Você não pode controlar o que pessoas quebradas fazem. Mas eu posso controlar quem eu coloco em sua órbita. Michael a estudou com intensidade perturbadora. E de alguma forma o universo colocou você lá. Alguém que não hesitou, que não calculou as chances ou esperou por reforços, que apenas agiu. Blake desviou o olhar, desconfortável com o peso do foco dele. Eu não sou uma heroína. Você continua dizendo isso. Alice discorda. Alice tem 5 anos. Ela não entende. Ela entende que você a fez sentir segura. Michael se aproximou, sua voz diminuindo. Você tem ideia de como isso é raro? Ela tem tido medo de tudo desde que a mãe dela morreu. Estranhos, ruídos altos, ficar sozinha. E você? Ele balançou a cabeça lentamente. Ela confia completamente em você em menos de uma semana. A garganta de Blake se apertou. Crianças confiam facilmente. Não significa nada. Significa tudo. A expressão de Michael mudou. Algo vulnerável tremulou em suas feições antes de ser trancado. A mãe dela, Claire, ela costumava ler para Alice todas as noites. Claire era a calorosa, o lugar macio para pousar. Eu sou bom em mantê-las fisicamente seguras, mas não sei como. Ele gesticulou vagamente. Não sei como ser o que ela precisa emocionalmente. Você é o pai dela. Você é exatamente o que ela precisa. Eu sou uma arma com a qual ela aprendeu a viver. As palavras eram amargas. Você é algo diferente. Blake queria discutir, queria explicar que ela era pior que uma arma. Limpa a garganta. Ela era uma falha embrulhada em pele, prova ambulante de que o amor não era suficiente para manter as pessoas seguras. Em vez disso, ela perguntou, o que aconteceu com a mãe de Alice? Michael ficou em silêncio por um longo momento. Câncer de ovário, estágio 4 quando o descobriram. Ela durou 6 meses após o diagnóstico. Alice tinha 3 anos quando Claire morreu, mal idade suficiente para entender que a mamãe não voltaria. Suas mãos cerraram-se em punhos. Claire me fez prometer que eu garantiria que Alice soubesse que era amada, que eu não deixaria o negócio tornar Alice fria, e tenho falhado nisso todos os dias desde então. Blake viu as linhas de fratura nele. Então os lugares onde o trauma havia rachado o alicerce, e ele havia construído sobre ele com controle e poder, nunca realmente curando o que estava por baixo. Ela reconheceu isso porque havia feito a mesma coisa, exceto que, em vez de construir um império, ela havia se dissolvido em nada. Você não está falhando, Blake disse baixinho. Ela sabe que você a ama. Eu posso ver. Talvez. Os olhos de Michael encontraram os dela. Mas também vejo como ela olha para você como se você fosse uma boia salva-vidas. E estou pedindo para você ficar um pouco mais do que 2 semanas. Não por mim, por ela. O peito de Blake se apertou. Eu não posso. Eu triplicarei seu salário. Você terá autonomia completa. A única coisa que peço é que você esteja lá quando Alice precisar de você. A voz de Michael carregava uma nota de desespero. Ele provavelmente não percebeu que era audível. Por favor, não estou acima de implorar quando se trata da minha filha. Blake pensou nas ruas esperando por ela, no frio, na invisibilidade, no castigo que ela havia envolvido em si mesma, como uma armadura. Então ela pensou no riso de Alice, no peso de sua pequena mão, na maneira como ela adormecia no meio de uma frase, confiando completamente em Blake. 1 mês, Blake ouviu-se dizer. Ficarei 1 mês, mas depois disso, conversaremos novamente. Os ombros de Michael caíram ligeiramente, a tensão se liberando. Obrigado. Não me agradeça ainda, Blake disse. Você pode se arrepender disso. Duvido. Michael se virou para voltar para seu escritório. Então fez uma pausa. Blake, seja o que for que você esteja fugindo, não vou perguntar, mas você está segura aqui. Eu prometo isso a você.
Ele saiu antes que ela pudesse responder. Blake ficou sozinha no corredor, cercada pelo brilho quente dos arandelas de parede e o zumbido distante de um aquecimento caro, e sentiu a primeira rachadura na parede que ela havia construído em torno de seu coração. Isso a aterrorizou. No quinto dia, tudo mudou. Blake acordou cedo como sempre fazia. Anos dormindo em condições precárias haviam treinado seu corpo para acordar ao amanhecer, independentemente do conforto. Ela vestiu as roupas que Helena havia comprado para ela. Jeans práticos, um suéter cinza macio, botas que realmente serviam, e se aventurou no andar de baixo antes que a casa se agitasse. A cozinha estava vazia. Blake encontrou café já feito. Michael, ela havia aprendido, sobrevivia de cafeína e insônia. E serviu-se uma xícara. Ela ficou na janela com vista para o quintal coberto de neve, observando o céu passar de cinza para rosa pálido. Ela estava tão focada no silêncio que não ouviu Michael entrar até que ele falou. Você acordou cedo. Blake se virou. Michael estava parado na porta em roupas de ginástica, uma camiseta que revelava braços musculosos e ombros que vinham da disciplina e não da vaidade. Calças de atletismo, tênis. Seu cabelo escuro estava úmido de suor. Ele claramente havia estado na academia da casa que Blake havia visto no primeiro andar. Hábito, Blake disse. Difícil de quebrar. Michael se moveu para a cafeteira, enchendo sua própria caneca. Helena mencionou que você caminha pelo perímetro todas as manhãs. Blake enrijeceu. Isso é um problema? Não, mas é interessante. Michael se encostou no balcão, estudando-a. Você inspeciona as saídas, verifica as linhas de visão, calcula rotas de fuga. Esse não é um comportamento normal. Eu não sou normal. Blake manteve a voz controlada. 3 anos sem teto fazem isso com você. Isso não é comportamento de sem-teto. Isso é pensamento tático. Os olhos de Michael se estreitaram ligeiramente. O que você fazia antes das ruas? O aperto de Blake em sua caneca aumentou. Nada